Fala galera, tudo bem? Então olha só, vamos aí seguir a maratona de correções de redação. Hoje eu vou trazer aqui a análise de uma redação ACAF que tirou a nota 5, tá? Mas antes, roda a vinheta, meu filho! Olha só, gente, eu trouxe aqui essa redação para que tanto a aluna que tirou essa nota quanto vocês aí que acompanham o meu canal vejam os acertos, os erros, né? E o que aconteceu aí para que essa aluna tirasse essa nota. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Então, olha só. As notas dessa aluna foram as seguintes. No critério 1, né, cada critério aí vale 2,5 pontos. Então, no critério 1, na adequação à proposta, o primeiro corretor deu 1 e o segundo deu 1,5. No domínio de língua portuguesa, os dois deram 1,5. Na coerência e coesão, um deu 1,5 e um deu 1. E no nível de informação, argumentação, estilo e expressividade, os dois deram 1. Então, a média é 5. Ela tirou 5 aí nessa redação. Tudo bem? Então, olha só. Quando nós olhamos a redação, nós vamos analisar da seguinte maneira. A proposta era sobre as consequências do tabagismo, né? Eram temas de redação simples, temas bem superficiais, assim, sem muita firula. Superficiais eu digo no sentido de serem bem específicos, sabe? Bem simples. As consequências do tabagismo, era isso que a banca queria. Então, vamos ver aí o que aconteceu para que essa aluna tirasse essa nota. O título, ela colocou A Fumaça que Engana. Nos Estados Unidos, na década de 60, surgiu o primeiro maço de cigarro, que na época não apresentava todas as peculiaridades vistas em um enrolado de ervas atual. Dessa forma, percebe-se que as consequências advindas do tabagismo são muitas, mas pouco reconhecidas pela população, o que causa, né, sempre evitar o gerúndio, assim, problemas sérios de saúde e praxe social. Não entendi essa parte aqui, tá? O que você quis dizer? E aí, o que eu quero que vocês percebam aqui, ó? Que ela trouxe essa questão dos cigarros lá da década de 60 nos Estados Unidos, mas ela não falou quais são as peculiaridades encontradas nos maços de hoje. E aqui, gente, vocês percebem que tem uma grande ruptura. O que seria isso? Tem uma grande ruptura. Ela fala dos Estados Unidos e logo na sequência ela já vem falando do tabagismo, falando das consequências, mas ela não se preocupou em articular. Ela não articulou esses dois períodos. Então, era importante que ela falasse que, desde então, diversas modificações foram realizadas nos cigarros, diversas substâncias foram colocadas nesses cigarros e que isso, né, potencializou o vício, que isso agrediu, enfim. Não sei como você vai organizar, mas o ideal seria que você relacionasse melhor. A ACAF abomina qualquer possibilidade aí de você deixar essa ruptura, de você não articular bem os períodos. Então tem que ter essa atenção aí especial no texto. Perante essa ótica, é relevante citar a revolução técnico-científica como forma de aperfeiçoamento dos maços de cigarro, que atualmente não apenas compõe-se de ervas, mas também de restos de animais. Olha só, muito cuidado, ó, aqui está incoerente. Por que está incoerente? Se você falou da revolução técnico-científica, você deve ter mencionado essa questão positiva, você deveria ter abordado essa questão positiva. Por quê? Porque você falou que os maços de cigarro foram aperfeiçoados, ok? Porém, contudo, entretanto, todavia, ao invés de você comprovar esse aperfeiçoamento e de mostrar como esse aperfeiçoamento, né, ele afeta a vida das pessoas, você veio falar dos restos de animais. E aí isso fica incoerente, a sua argumentação fica prejudicada. Porque a proposta, ela quer saber o quê? A proposta, ela quer saber as consequências do tabagismo. Quais são essas consequências? Sob qual perspectiva que você está trazendo? Você está falando dessas consequências ou você está contando a história aí dos maços de cigarro, a história do tabagismo, a história disso tudo? Tudo bem?
Entretanto, esse aperfeiçoamento tem se mostrado negativo para os usuários, que, infelizmente, começaram a apresentar problemas sérios à saúde, né, de saúde, ligados, né, então concordância, problemas ligados, tá, ao tabagismo, como por exemplo, a EVALI, uma doença em que paralisa, né, uma doença que paralisa os músculos em volta do pulmão, causando dificuldade respiratória e, em casos mais graves, uma parada cardíaca. Essa exuberante, então cuidado aí com as palavras que indicam juízo de valor, porque às vezes não fica bem claro aí o que você queria dizer, né? Essa exuberante falta de conhecimento referente às consequências do tabagismo deve ser eliminada, visto que a substância tóxica, olha lá a ortografia, nicotina, presente no cigarro, ao ser inalada, tem as mesmas ações que ingeridas, assim viciando, e aqui teve então uma separação incorreta. Outras vítimas. Então, o que aconteceu? O seu parágrafo, ele ficou muito extenso e o seu parágrafo, ele não ficou bem articulado entre si. Então, o que você está defendendo? Quais são as consequências do tabagismo? Então, você poderia ter falado das consequências da saúde, dando ênfase aí para as doenças pulmonares, para o pulmão. Então, você deveria ter abordado isso. Então, perceba que aí você começou falando da revolução técnico-científica, falou do aperfeiçoamento dos cigarros e falou dos restos de animais. Mas aí você não me comprovou esse resto de animal. E você nem me disse o que isso causa como consequência. Quais são os problemas de ter esse tipo de animal aí nos cigarros, entendeu? Entretanto, e aí por que você trouxe uma conjunção adversativa? Sob qual perspectiva que você trouxe essa conjunção adversativa? Esse aperfeiçoamento tem se mostrado negativo para os usuários. Por quê? Porque eles só começaram a apresentar problemas de saúde porque tem restos de animais? É isso? Então, você consegue perceber que é nesse sentido que você tem que cuidar da sua argumentação. É nesse sentido que você tem que construir o seu texto. Sempre dando ênfase, amor, para o seu posicionamento, para aquilo que você vai defender. Então, se você vai falar que tem consequências sérias, eu quero saber quais são elas e de que maneira elas afetam o bem-estar da sociedade. Tudo bem? Ademais, uma outra consequência do uso do cigarro, e aí você lembra, né, que a CAF, ela quer muito aí que você atenda as palavras-chave da proposta. Então, se na proposta ela falava do tabagismo, o ideal era você ter abordado aí exatamente o tabagismo. É a praxe social adquirida pelos usuários, em que a moda fala mais que o bem-estar. O Festival Woodstock, que ocorreu em 1980 nos Estados Unidos, tinha como lema sexo, drogas e rock and roll. É um grande exemplo de praxe social que, entre outros fatores, o tabagismo foi um forte aliado dos participantes do evento, desfrutando da moda da época, né? Que desfrutaram da moda na época. Todavia, a triste praxe do evento ainda é vista nos dias atuais, em que os status sociais do usuário é mais, olha lá, erro de concordância, mais importante que sua saúde, assim aumentando os casos de doenças advindas do tabagismo. Portanto, é importante a inibição do uso de cigarros. Então, olha só, aqui, ó, você não falou para mim que isso é uma consequência. Aqui você está trazendo a causa do uso do cigarro. Esse modismo, esse querer ser aceito, esse fazer parte da sociedade, é aqui que você está trazendo isso. É aqui que você está trazendo, mas você não está trazendo as consequências disso. Você não está trazendo as consequências desse uso. Então, você poderia ter falado que as pessoas são influenciadas a isso, mas que as consequências são ainda maiores. Por quê? Por isso e por aquilo. Então, o que aconteceu?
Você, não sei se pelo comando de prova, provavelmente por isso, né, pelo contexto de prova, pelas datas, pelos, enfim, né, tudo que você vive lá no momento de prova, talvez tenha sido isso que influenciou na elaboração precária do seu texto. Então, você deveria ter pensado, quais as consequências? Essa. Por que acontece isso? Por isso. Entende? Então, você precisa ser muito incisiva nessa argumentação para você justamente conseguir defender aí o seu posicionamento. Por isso que as suas notas foram tão baixas, porque você não defende um posicionamento. E a partir do momento que você não escreve um texto adequado ao gênero, você vai perder ponto na coerência e coesão e você vai perder ponto na informação, na argumentação, no estilo e na expressividade. É uma escadinha, você vai perder ponto nisso aqui. Tudo bem? Em síntese, as consequências do tabagismo, como as ligadas à saúde até a praxis social, devem ser erradicadas para que casos sérios como a EVALI, como a importância dos status sociais acima da saúde, não venham a acontecer. Olha só, esse final aqui, ó, ele ficou bem desconectado. Como assim a importância dos status sociais? Entende? Então, é nesse sentido que você precisa ter essa atenção, tá? Como assim a importância dos status sociais? Então, o ideal seria ter mencionado que a saúde, ela é prejudicada em prol disso e que isso acarreta determinados problemas. Então, olha só, para a CAF, gente, vocês têm que ter muita clareza, deixa eu só colocar minha tela aqui, vocês precisam ter muita clareza no posicionamento de vocês, naquilo que vocês vão defender, nos argumentos de vocês, para deixar muito claro, né, o seu ponto de vista, o seu planejamento do texto, porque quando você perde ponto em coesão e coerência, você vai perder ponto na argumentação, você vai perder ponto no atendimento ao tema. Todos esses critérios estão muito imbricados e você perdendo ponto em um, você vai perder ponto em outros também. Beleza? Vamos lá então? Bora escrever redação? Ora, meu filho!